Para mediar este painel, convidamos o jornalista Guto Abranches. E convidamos os nossos conferencistas, Aguinaldo Diniz, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Carlos Cavalcante, superintendente do IEL Nacional. Dimitrios Paleologos, conselheiro do Fórum Nacional de Atividades da Base Florestal. Edmundo Klotz, presidente da Associação Brasileira da Indústria Alimentícia. Plínio Nastari, presidente da Datagro Consultoria e representante do Fórum Nacional de Sucro Energético. Rafael Lucchesi, diretor nacional do Senai. Renato Capolari, diretor superintendente do SESI Nacional. Muito boa noite, um prazer estar com vocês. Se em algum momento eu engasgar ou, por acaso, perder o fôlego, eu retomo em seguida, porque a gente veio, eu acabei de sair do estúdio, tenho notícias quentíssimas para vocês sobre a Rio+20, sobre a questão ambiental. Vou procurar dividir com vocês nessa audiência. Falando sério, é um grande prazer para mim estar presente aqui nesse evento. Para mim é uma oportunidade, como poucas, de convívio e aprendizado com gente tão especializada, com gente tão integrada de dentro do setor produtivo, setor este que, afinal de contas, hoje me confidenciava há pouco o presidente da Fiesp, o Paulo Scaff, que entrou ao vivo numa transmissão nossa, ainda no trabalho, minutos atrás. Ele dizia o seguinte: a diferença da Rio 92 para essa nossa para essa nossa Rio+20 é que naquele tempo pensava-se que a indústria era adversária do meio ambiente. Hoje a visão já está por demais diferenciada em relação a isso, até porque a indústria ela própria tem trabalhado muito intensamente para que seja assim, para produzir com mais qualidade, com mais respeito ao meio ambiente, que, afinal de contas, quando a gente para pensar o meio ambiente, somos todos nós, por princípio. A minha tarefa aqui, eu espero atender a vocês, através dessa ação prática, é mais do que nunca fazer ver e questionar e tornar ainda mais interessante o debate sobre não apenas o quanto as nossas indústrias, o setor produtivo e associados colaboram, evidentemente, para o PIB, para a geração, portanto, de riqueza no país, mas, sobretudo, para a geração da qualidade da riqueza. Acho que é muito nesta orientação que vai essa sessão de encerramento aqui do nosso encontro, sobretudo colocando a público, a partir de opiniões dos nossos participantes, como é que é possível agregar os interesses da sociedade civil, falando-se de meio ambiente, os interesses comerciais legítimos também, por seu lado, da própria produção industrial. O intuito é esse. Eu espero colaborar com o debate, espero contar também com as participações de vocês e, mais ainda, com o conhecimento dos nossos participantes, ele, por si só, aprofundado. Eu quero iniciar já a nossa conversa, sem me estender nessa abertura, lançando mão de uma forma de participação da minha parte. Eu costumo fazer isso, e vocês vão entender o porquê. Fazer uma pergunta, primeiro, geral, sem dizer necessariamente a quem ela se destina, pelo menos essa por princípio, e assim facultar a todos os senhores a iniciativa de responder essa primeira questão, e depois a gente sai conversando. A primeira questão, que eu acho que a pretensão, no melhor sentido da palavra, é tornar abrangente mesmo esse questionamento. Foi colocado que nós vamos conversar muito aqui sobre o papel da indústria, como eu vinha dizendo, na geração qualificada da riqueza para o Brasil. Eu acho que é fundamental a gente conhecer, através dos setores que os senhores representam, quais são hoje as ações práticas e resultados que já se possam estar colhendo a partir dessas ações práticas, no sentido da preservação. Preservação talvez não seja o melhor vocábulo a usar aqui, mas da convivência mais equilibrada entre produção e ambiente. Então, eu quero colocar a primeira questão aos senhores, já que se sabe que a indústria tem poder, tem de influência e de ação prática ela própria
no sentido de orientar o desenvolvimento social, além do econômico propriamente dito. Então, a questão é a seguinte: como que a influência, como se dá a influência que os setores que os senhores representam, como ela vem sendo trabalhada no contexto do desenvolvimento social? Não é outra questão senão dizer como é que a coisa está caminhando. O que é que os senhores estão fazendo na prática, as entidades que os senhores representam, os associados dos senhores? É possível verificar, ver, enxergar com clareza esses resultados? Essa é a primeira questão lançada aos senhores. Eu já adianto que teremos ao redor aí de 3 minutos, pelo menos de início, para cada uma das respostas, e está lançado aos senhores. Quem se candidata a responder em primeiro lugar? Por favor. Eu gostaria de falar em nome do setor sucroenergético. Em primeiro lugar, queria agradecer e cumprimentar o Dr. Scheller Carneiro pelo trabalho que desenvolveu. Eu estou aqui representando o Fórum Nacional Sucroenergético. Açúcar e álcool aqui no Brasil, para quem está dentro do setor, sabe que vem desenvolvendo um trabalho social grande já há várias décadas. Mas nesses últimos 10, 15 anos, é que isso pôde ser demonstrado com um trabalho de reporte que a indústria tem feito, na forma de relatórios sociais, dentro dos padrões de GRI, e 80% da indústria já está dentro desses padrões e foi classificada pela Pricewaterhouse com nota A+, dentro desses relatórios. É também conhecido o impacto que essa indústria causa para o desenvolvimento do interior. Municípios inteiros do interior de São Paulo e agora Goiás, Mato Grosso do Sul, têm se transformado com a geração de renda dessa atividade, mas, infelizmente, pouco conhecida. Então, eu gostaria de trazer alguns números para conhecimento de todos, que é o seguinte: desde que o uso intensivo do etanol começou a se desenvolver em 1975, nós já conseguimos, no Brasil, substituir 2,1 bilhões de barris de gasolina. Até pouco antes, quando a gente não tinha pré-sal, as reservas totais de petróleo condensado do Brasil eram 13,5 bilhões de barris. Nós já substituímos 2,1 com etanol em gasolina equivalente. O valor dessa gasolina substituída ultrapassa 266 bilhões de dólares, 3/4 das reservas nacionais em divisas. Isso tudo gerando emprego que no início era um emprego de baixa qualificação, mas a hora em que nós começamos a caminhar para pleno emprego, começou a haver uma pressão, inclusive, para que, porque o custo da mão de obra começou a subir, para que houvesse mecanização. Então, mecanização passou a ser uma necessidade econômica. Isso trouxe também necessidade de requalificação de mão de obra. Então, a indústria está fazendo um trabalho muito grande de requalificação. Quer dizer, quem era cortador de cana há 20 anos atrás virou operador de colhedora, virou mecânico para fazer manutenção dessa colhedora, virou operador de plantadora mecanizada. E essa indústria está se transformando cada vez mais em um exemplo mundial de transformação para novos padrões de sustentabilidade. Isto traz benefícios, né? Eu diria para vocês que, e isso foi objeto da discussão dos 2 painéis anteriores, para todas as atividades de cunho biológico, traz sim. Porque você ser sustentável, ter atividades sustentáveis, traz ganhos de produtividade. E isto tem contribuído muito para aumentar a produtividade, para reduzir custos e tornar o setor mais competitivo. Ele está abrindo acesso a mercados dentro dos padrões que a gente conhecia normalmente? Não. Embora Bom Sucro, que é o padrão de certificação de sustentabilidade que existe para açúcar e para álcool, seja facilmente atingível por praticamente todas as indústrias brasileiras, e isto está acontecendo, assim como os padrões exigidos pelo EPA para fornecer etanol avançado para os Estados Unidos, das 440 usinas, 130 já têm certificação do EPA, e provavelmente todas vão ter do Bom Sucro. Isso não gera acesso a mercado ainda, dentro do modelo tradicional.
Brasil não está conseguindo entrar na Europa com açúcar e álcool. O Brasil está conseguindo entrar nos Estados Unidos com etanol. Mas ele está conseguindo ter prêmio para a venda de produto para empresas que valorizam esse tipo de certificação. Então, grandes compradores industriais estão valorizando isso. Então, eu diria para vocês, e agradeço a oportunidade para falar primeiro, açúcar e álcool é um grande exemplo desse trabalho que tem sido realizado no Brasil. Muito grato. Doutor Plínio, quem se candidata em segundo, senão eu acabo escalando, por favor, à vontade. Antes que você escale, eu já me escalo de uma vez. Né? Prefiro. Boa noite, Guto Abranches, boa noite a todos. Eu aqui não represento um setor, represento uma instituição ligada, que é o IEL, que é uma das instituições vinculadas à CNI, que cuida do desenvolvimento da gestão dentro das empresas. Em 1991, um ano antes da ECO 92, do Rio 92, o IEL lançou um programa chamado Programa Oficinas da Produção. Naquela época, ele já começava a trabalhar com as empresas em questões ligadas à maior eficiência no uso de energia, reciclagem de materiais e melhoria da produção, coisas que, no fundo, hoje estão dentro desse contexto da sustentabilidade. Ao longo do tempo, muita coisa foi evoluindo e, ultimamente, o que a gente tem percebido que cresceu muito foi o interesse, principalmente de grandes empresas, a ajudarem a desenvolver suas cadeias produtivas com a inclusão de pequenas empresas, principalmente aquelas que estão no entorno das plantas industriais espalhadas aí pelo interior do país. E isso acaba gerando oportunidade de geração de negócios e geração de empregos em regiões carentes ou, muitas vezes, sem uma densidade industrial ou empresarial mais forte. Então, isso é uma nova forma de se trabalhar, onde se cria um compromisso de uma indústria com uma comunidade, e isso gera toda uma nova realidade. Mas, por outro lado, uma coisa que a gente tem percebido que é extremamente importante, a temática da sustentabilidade é uma temática que não é conhecida de uma forma geral por todo o público empresarial em todo o país. Ela não está enraizada como um conceito, assim como a inovação ainda não está plenamente enraizada. É mais ou menos a mesma situação. E isso é natural porque, dentro daquilo que a gente chama de gestão, o que se pensa inicialmente como gestão são os aspectos mais diretamente ligados à sobrevivência imediata da empresa, que tem a ver com a questão financeira, tem a ver com a gestão do fluxo de caixa, do dia a dia, e que depois evolui para a gestão de pessoas, gestão de processos e vai por aí afora. E agora, mais recentemente, surgiram essas coisas mais recentes, mais novas, que são diferentes, que têm a ver com sustentabilidade, têm a ver com a preservação do meio ambiente, sustentabilidade econômica, social, ambiental, essas coisas todas. Esse é que é o grande desafio que a gente tem encontrado. Porque toda essa geração que está à frente das empresas brasileiras, seja de médio, grande ou pequeno porte, são pessoas que, na base da sua educação, da sua preparação, nas universidades, para quem teve essa oportunidade, esse tema não foi trabalhado. Nós estamos aprendendo à medida que os conceitos estão evoluindo. E a diferença que a gente percebe muito grande com essa geração mais nova, que já aprende isso na escola, que já traz esses conceitos. Né? Os nossos filhos mais novos e tudo já trazem para casa esse conceito da preservação do meio ambiente, do cuidado com o social, essas coisas todas. Então, eu vejo que nós estamos no meio do caminho de uma transição que não se dá de um dia para o outro, ela é bastante lenta nessa transição, isso leva mais de uma geração, 2 gerações, mas que nós percebemos uma mudança muito grande de mentalidade, inclusive nas pequenas empresas, que já começam a estar receptivas a trabalhar essa temática da sustentabilidade, incluída não somente por exigência de leis ou de cobrança da sociedade, mas porque a própria cultura das pessoas está mudando. Sem a mudança de mentalidade também não dá para caminhar muito, né? Por favor, doutor Aguinaldo. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, convite da CNI, num evento realmente que é um divisor de águas. A gente está falando em sustentabilidade, e água é um aspecto fundamental, e represento aqui um setor que é a história da industrialização desse país. É o setor têxtil de confecção, que ele tem uma particularidade muito interessante. 97% das empresas do setor são basicamente formadas de pequenas e microempresas. 97%. Então, 3%, um pouco mais, um pouco menos, podemos chamar de média e grande empresa. Isso cria uma situação muito interessante no que diz a respeito à sustentabilidade, ao tri-bottom line, vamos assim chamar.
como foi dito aqui pelo amigo do lado, a micro e pequena empresa ela tem uma dificuldade ainda de percepção da sustentabilidade, da importância que é o futuro do mundo, está absolutamente enraizado. Então, no nosso setor, tem feito muita coisa desde o início da industrialização deste país e, evidentemente, naquela época, algo se fazia, sim, em função, não da chamada sustentabilidade, que não existia esses termos, mas de não sujar água, não jogar lixo, né? Era um termo que usava há mais de 150 anos atrás. Nas grandes empresas, nas médias e grandes empresas, realmente coisas importantes têm sido feitas. A nossa entidade, a BIT, tem feito um trabalho em toda a cadeia. Talvez mais para frente a gente vai poder falar, que é uma cadeia vastíssima. É uma cadeia que emprega 1.700.000 empregos, 1.700.000 empregos diretos, de absoluta importância dentro do aspecto sustentável, que é o aspecto social. Eu ouvi aqui o dia todo a importância do aspecto social, do aspecto econômico, do aspecto ambiental. Mas eu vejo que a importância de ter um nível de geração de renda, um nível de riqueza, um nível de participação da população nas necessidades básicas e primárias, isso representa um início, um passo para a chamada e dita sustentabilidade que todos nós almejamos. E o nosso setor, Guto, ele tem uma participação importante. A capilaridade no nosso país do setor, ela é absolutamente impressionante. É uma corrente de norte a sul, de leste a oeste, e as grandes empresas, repetindo, tem exemplos que eu poderia dar aqui para frente, de total aproveitamento de água, total aproveitamento de energia, mas, lamentavelmente, não posso deixar de dizer que uma empresa do nosso setor, de 9 pessoas, 10 pessoas, não tem ainda a cultura, a percepção, não diga vontade, mas a cultura e a percepção para que possa trabalhar de uma forma clara para uma sustentabilidade que o setor tem muito a dar. Muito, não é um setor que não há uma concentração, feitos que a gente viu nos painéis anteriores. E o fato dessa desconcentração dificulta um pouco algum dos pilares da sustentabilidade, mas tem um pilar que é o segundo do país. Então, isso é uma grande contribuição, é um grande empenho, é uma grande jornada que o setor têxtil de confecção traz para o quadro geral da sustentabilidade. Muito obrigado, doutor Aguinaldo. A gente vai falar em seguida mais sobre inclusão social e eu quero depois saber quantos % o senhor já está satisfeito com o que vem sendo, os senhores todos, nas ações práticas dos setores que os senhores representam, com o que já vem sendo empreendido. Mas isso é para daqui a pouquinho. Próximo, ou preciso escalar alguém? Por favor. Obrigado. Doutor Edmundo Clóvis. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu não sei se o seu microfone está... Vocês, no fundo, estão ouvindo, doutor? Eu não sei, está Vamos saindo? trocar. Alô? Opa. Está melhor. Obrigado. Eu represento o setor de alimentos processados, alimentos com valor agregado, e, obviamente, o nosso setor é um setor bastante complexo. Diversos setores, cada um umas necessidades, inclusive o açúcar, da parte do resultado da cana-de-açúcar, mas, basicamente, são setores que são fundamentalmente transformadores, e isto aconteceu a partir do momento que se decidiu de transformar-se, em vez de ser exportador,